Eu detesto lavar louça. E quando eu não quero, eu vou deixando acumular. E aí, gente, quando eu vou lavar, tá um caos. Vocês já ouviram algumas pessoas falar sobre isso, gente? Esse não é o meu caso, mas eu escuto muita gente falar que detesta lavar louça. Então vai aí para vocês 5 motivos para que você passe a partir de agora a lavar todos os dias a sua louça. Antes de tudo, gente, não esqueça de se inscrever aqui no canal, de compartilhar essas dicas aí com a família, com os amigos e de acionar o sininho de notificações para que nosso vídeo chegue aí para você sempre que tiver vídeo aqui no canal. Falando sobre lavar louça, gente, para quem não tem uma lava-louça, né, mas que tem que lavar as louças com as próprias mãozinhas, gente, não é fácil, né? De verdade, não é fácil, aquela pia cheia de louça, né? Todos os dias ter que lavar louça. Fora quando fica aqueles, né? A gente deixa para outro dia e fica aquele grude, né? De arroz, feijão, purê de batata e aquela coisa que você, sabe, você tem que ficar ali se esforçando, deixando de molho para poder lavar aquela louça. Eu, de verdade, uma das tarefas que eu menos gosto, na realidade, que eu menos gosto, é lavar a louça. Em segundo lugar, está cozinhar. Eu não sou fã de... Na realidade, a cozinha, eu não sou fã da cozinha. Eu prefiro os outros ambientes da casa, prefiro lavar, passar, faxinar, do que ficar ali, sempre ali preso à cozinha, cozinhando, lavando louça. Essa não é a atividade da casa que eu mais gosto. Porém, a gente faz, né? Não temos escolha, a gente faz. Mas vocês vão ver aqui 5 dicas que vai com certeza convencer você de que deve lavar a louça todos os dias, principalmente à noite, deixar sua cozinha limpinha, para quando de manhã você fazer o seu café, tá ali um ambiente mais agradável ali para você. Tem uma frase, gente, que diz assim, até anotei aqui para não passar para vocês errado, que é a primeira dica, né? O primeiro motivo para você lavar sua louça. Diz assim: manter-se atualizado é melhor do que recuperar o atraso. Pensa aí. Então, se você se mantém todo dia ali atualizado com as coisas da cozinha, como manter, né, a pia sempre limpa, chão, né, as coisas ali que ficam mais visíveis, com certeza vai ser mais fácil do que você recuperar o atraso. Porque muitas vezes, gente, a gente que acaba procrastinando nessa questão da cozinha, fica difícil, né, no outro dia, por exemplo, vou citar um exemplo para você, que com certeza você deve já ter passado por isso em casa. Purê de batata. Purê de batata. Você fez a sua refeição lá à noite, a família toda comeu, tal, não tirou os resíduos, deixou na pia. Aí amanhã, você amanhece cansado, tem que resolver um monte de coisa, deixa lá a louça, mais tarde eu lavo. Aquilo ali, gente, quando endurece, meu Deus, parece uma cola. Então, você vai ter que gastar tempo, gastar sua mãozinha, né, naquilo ali, né, suas unhas vão pro beleléu, porque você vai ter que esfregar muito ali para poder tirar aquele resíduo. Mas suponhamos que no dia anterior que você fez a sua janta, você já pegou o prato ali, já lavou, porque o resíduo tá mole ainda, você já lavou, deixou no escorredor, ok. Em menos de 1 minutinho, você faz isso com o seu próprio prato. É claro que se a família ajudar, fica mais fácil. Mas você vai lavar aquilo rapidinho. E se for em grande quantidade, gente, lavar a louça é 10 vezes mais fácil e 20 vezes mais rápido do que você deixar para o outro dia. Então, assim,
Eu sei que tem muita gente que fala, né? Tem casos e casos, famílias e famílias, mas esse é um hábito que, se você conseguir colocar em prática, você vai ver que vai ser muito mais benefício para você, né? De momento, de imediato, aí você pode falar: ah, Giza, mas aí eu não tenho tempo. Ah, Giza, mas aí eu prefiro deixar a louça para outro dia e ficar com a família. Ótimo, tá certo. Mas, gente, se você colocar esse tempinho: ah, não tenho tempo, eu vou te arrumar tempo agora nesse vídeo. Eu quero passar tempo com a família, eu vou te arrumar tempo para passar com a família. Então, às vezes, são desculpas que a gente coloca para não fazer uma coisa. Entende? Se você lava a sua louça de imediato, você vai passar minutos lavando. Se você acumula, você vai passar horas lavando. Aí eu não preciso nem responder para você. O que você acha que, da onde você vai tirar tempo? Dos minutos ou das horas? É melhor lavar um pouquinho hoje ou um monte amanhã? Entendeu? Então mesmo que você, tipo assim, lave lá à noite rapidinho, vai sobrar tempo para você e para sua família, e ainda no outro dia ainda vai sobrar tempo. Entende? Então, vamos parar de arranjar argumentos para as nossas tarefas do dia a dia, né? É claro que, assim, o intuito desse canal, gente, é ajudar vocês a ter, né, os seus serviços de casa com mais leveza, com menos dificuldade, não encarar com tanto pesar, porque eu sei que é difícil e muito tempo da minha vida eu já encarei assim, principalmente quando eu trabalhava muito, as tarefas exaustivas. Depois que eu fui colocando em prática tudo isso na minha vida, hoje não é tão pesado ainda, não é tão pesado como antes. É claro que às vezes, né, fica meio cansativo algumas coisas, tal, a gente realmente cansa, né? A gente cansa de fazer as coisas todos os dias. Mas, em comparação ao que era antes para agora, hoje, gente, aos meus 45 anos de idade, eu encaro isso com bem mais leveza. E a gente precisa disso, né? Em vista que a gente está vivendo uns dias tão difíceis, a gente precisa de leveza nas coisas que a gente faz no nosso lar. Segundo motivo, saudável e agradável. É saúde manter uma pia limpa? Sim, é saúde, gente. Por que é saúde? Você evita quando você acumula. Quando você acumula muita louça, né, e deixa por muito tempo ali, seja para o outro dia, ou seja para mais dias, que a gente acaba, né, deixando, né? Se você tem muita louça ainda, aí que mais... Enquanto não acabar a louça do armário, aí a gente não vai lavar aquela louça ali, né? Então, você evita bactérias, você evita cheiros ruins, você evita aquelas mosquinhas que ficam incomodando a nossa casa. Querendo ou não, gente, você já parou para pensar que quando você deixa assim vários dias, né? Às vezes até pode ter lavado a louça, mas deixa aquela panela de molho ali que fica acumulando ali mofo, bactéria. Você já pensou o tanto de risco que você causa para você e para sua família quando você vai entrar em contato com aquilo ali para lavar? Colocar suas mãos, colocar aquelas bactérias ali espalhadas ali pela pia. Então não é muito mais fácil lavar antes? Aí talvez você se pergunte assim: mas Giza, eu não consigo tirar alguns produtos não, alguns resíduos que fica ali, eu preciso deixar de molho. Dica para você: todos aquele, por exemplo, panela, né? Queimou lá o fundo da panela, fritou um bife, ficou aquela crostinha ali, né? Como que eu faço para lavar no mesmo dia? Dica: coloque água, pouquinho de detergente na panela e põe para ferver. O resíduo, gente, ó, sai assim. E fica bem mais fácil de você tirar. E aí não precisa você deixar a panela ali de molho.
certo? Então, uma dica aí para vocês. Terceiro motivo. Gente, eu tô olhando aqui porque eu estou acompanhando os motivos que eu tenho que falar para vocês. Terceiro motivo. Você economiza dinheiro. Você já pensou que algum dia você poderia economizar dinheiro lavando louça? Sim, gente. Estudos comprovam que pessoas que lavam a louça de imediato economizam muito mais produtos do que aqueles que deixam acumular a louça para os outros dias e lavar aquela quantidade enorme de louça. Além dos produtos, você economiza água também. E você já ouviu falar que tempo é dinheiro? Pois é, gente, vocês economizam tempo também. Você fazendo essas tarefas de imediato, vai sobrar tempo. Tempo para você se cuidar, tempo para cuidar dos filhos, tempo para poder ler um livro, né? Assistir uma série. E realmente, gente, já talvez falar, Giza, mais uma louça, vai, gente. Eu tô passando aqui para vocês o que eu vivencio. Então, não vou mentir para vocês. Realmente tudo que a gente faz de serviço de imediato sobra tempo pra gente. Eu vivi uma época, quando os meus filhos eram pequenos, e até numa fase da adolescência, que começou a ter rede social, essas coisas, né? E aí, eu ficava vendo meus filhos, a minha família ali, utilizando do tempo deles, né? Vendo um programa, né, no celular, jogando no celular, né? Acessando as redes sociais ali um tempinho descontraído, e eu não tinha tempo para isso. Muitas vezes eu queria, ter um tempinho para sentar, jogar um joguinho no celular, fazer uma leitura. Eu não tinha tempo, porque tinha sempre muita coisa para fazer. E aí eu falei, não, gente, isso não tá certo. Eu preciso arranjar tempo. E aí eu comecei a designar tarefas. Mas isso eu vou falar só na quinta dica. Mas já guarda essa informação. Então, terceira dica é economia de dinheiro. Quarta dica, eu acho que essa é a mais preocupante, que talvez, se você se Gente, me desculpe, mas aqui tá muito barulho. Esse horário começa os caminhões passar aqui, sabe? E aí não tem jeito. Mas eu espero que o áudio esteja saindo aí bom para vocês pegarem esses motivos aí bons para ajudar vocês. Então, essa quarta dica, se você não é do tipo de pessoas que não se incomoda, beleza. Mas, se você é do tipo que se incomoda como eu, tenho certeza que você vai passar a lavar sua louça sempre. Convidados inesperados. Eu morava numa casa em que eram essas casas que tem cozinha integrada com a sala, né? Tem um nome que fala. Esse conceito aberto que tá tendo muito hoje, né? Tá ficando moderno hoje. A maioria das casas tem esse conceito aberto, sala com a cozinha. Então, quando você já entrava na minha casa, você já via a cozinha. Gente, eu ficava pensando, meu Deus, chega alguém aí, um amigo, uma visita, a pia tá horrível de louça. E parece que quando a pia tá suja, parece que indica, né? Que a nossa casa inteira tá suja. E aí eu me preocupava com isso. Eu falei, não dá certo isso aí não. Vamos mudar isso aí. E mesmo que hoje, né? Hoje eu tenho separado a cozinha. Mesmo assim, eu prefiro manter limpo, porque a pessoa chega, quer tomar uma água, né? Acaba entrando lá para comer alguma coisa junto com a gente. Então, a cozinha estando limpa, já o ambiente todo vai ficar bem mais organizado e bem mais agradável, né? Pra gente receber, né? As pessoas que a gente ama, né? A gente quer isso, né? A gente sempre quer dar o melhor. Você não quer ir na casa da pessoa e ir pulando lixo, sujeira, né? Quando a pessoa ela mostra a sua casa, abre a porta da sua casa para você, ela quer que você tenha o melhor ambiente possível, né? Então, da mesma forma que eu desejo isso, eu gosto de passar isso para as pessoas da minha família.
e poder, né, ter aquele ambiente da cozinha mais agradável, até para preparar ali uma refeição, uma coisinha ou outra, né, um cafezinho da tarde, mais tranquilo ali e higiênico, né, para a pessoa sentir a vontade de comer e beber no meu lar, né? Então esse é o quarto motivo, tenho certeza aí que vai te convencer a passar a lavar a sua loucinha. Quinto motivo e último, gente. Esse quinto motivo tem a ver com o que eu falei lá do começo, né? Que eu tava falando aí para trás, acho que foi no terceiro motivo. Acho que foi, que eu tava falando sobre eu não ter tempo para fazer as coisas e aí eu comecei a designar tarefas. O quinto motivo de se lavar uma louça, gente, é ensinar os nossos filhos. Por quê? Quando a gente ensina os nossos filhos a ter responsabilidades, isso não é pra gente, tem muita gente, né, tem até piadas aí na internet, né, quando meu filho cresceu, aí eu tive a minha lava-louça, eu botei meu filho para lavar louça. Não é questão de jogar para ele um serviço ou fazer os nossos filhos de empregado, não. É questão de mostrar que eles precisam ter responsabilidades, que é difícil às vezes você tirar aquele purê de batata que ele deixou grudado, ou aquela comida que ele não jogou no lixo da pia, né? Então eles precisam sentir, muitas vezes, né? Às vezes a gente, né? É o ser humano, ele não aprende sem sentir na pele. Então às vezes é importante você permitir que seus filhos sintam na pele como é difícil algumas tarefas de casa, né? Lavar a louça nessa época de frio, será que é fácil? Né? Às vezes nossos filhos não querem. Mãe, mas eu não quero porque tá muito frio, tá gelado. Mas aí a mãe pode? O pai pode lavar? Não, eu vou deixar por causa do tadinho do meu filho, ele não pode pôr a mãozinha no... Não, gente, ensine seus filhos para a vida. Não deixe eles aprender com outras pessoas. Deixe com que eles aprendam com os melhores, que são os pais. Porque se eles forem aprender sozinhos, eles vão sofrer, né? É melhor sofrer com as mãozinhas na água fria agora do que sofrer na vida depois, né? E é um momento em que a gente pode ter um ambiente ali descontraído, né? Na minha época, o que eu fazia, né? Com os meus filhos, eu sempre colocava assim, um lavou, o outro secou, né? A gente tinha um quadro de tarefas, igual a gente tem aqui em casa também, né? Que tem as tarefas de cada um. A gente tinha um quadro de tarefas e ali eu colocava a tarefa de cada um na semana. Então, como eu trabalhava, o que eu fazia? Eu deixava designado, além dos quartos deles, né? Que cada um arrumava e organizava o seu próprio quarto, eu deixava tarefas para eles fazer. Então a gente tinha assim, meu quarto eu arrumava, o quarto de um arrumava, o quarto de outro arrumava. Mas ainda sobrava banheiro, sala e cozinha. E aí eu dividia entre eles, né? Tipo, uma semana um ficava só com banheiro, na outra semana o outro ficava só com a cozinha, né? E assim ia dividindo as tarefas. Então minha casa sempre estava bem organizada. E eu deixava as faxinas, né, de pesada para os dias que eu estava em casa ou finais de semana. Aí eu deixava para me fazer essas faxinas maiores. E isso dava super certo, gente. Sempre deu super certo. Resultado de tudo isso. Hoje, os meus filhos são independentes. Cada um tem o seu próprio lar e cada um tem as suas obrigações. E eles não têm dificuldade de executá-las. Pelo contrário, eles são bons donos e donas de casa. E isso é o objetivo desse vídeo, para você, dona de casa, ajudar os seus filhos também, né? A ser pessoas organizadas, limpas, né? Que isso não vai assim... Como eu posso dizer? A questão de educar os nossos filhos nesse sentido é importante. Por que é importante? É importante para eles. Então, se a gente ama os nossos filhos, a gente vai querer que eles sejam pessoas limpas e organizadas.
porque isso vai ser bom para o futuro deles, né? Se eles tiverem dificuldades, talvez, né? Em algum momento da vida, eles vão lembrar, mas meu pai e minha mãe me ensinaram isso, então eu vou conseguir, vai dar certo, eu vou lutar. Mas se você não ensina seus filhos agora, vai ser muito mais difícil depois, né? Difícil para eles e difícil para você também, né? Para nós, porque a gente ama e os nossos filhos vão ser os nossos pequenininhos a vida inteira, né? Então é isso, gente. Foram 5 motivos para vocês, né, passarem aí a executar essa tarefa, né, que embora seja meio exaustiva, né? Quando você passar a executar esses motivos, essas dicas que eu dei para vocês vão ver que vai ter muito mais leveza no seu ambiente e que vai ser muito mais fácil você encarar essa tarefa aí e ajudar a sua família a te ajudar também. Então, resumindo, os hábitos, né, como sujou, lavou, né? Coloca já aí na mente de vocês. Sujou, lavou. Isso é para a família inteira. Vai ser bem mais fácil e bem mais prático. Vai causar grande diferença na sua vida, ó. Pequeno hábito que vai causar grande diferença na sua família, na sua vida. Economia de tempo, economia de dinheiro e além de tirar um tempinho para ensinar os seus filhos. Legal? Espero que vocês tenham gostado muito desse vídeo, que eu tenha motivado vocês. Gente, fala aí o que vocês achou. Aceito sugestões, aceito comentário, que eu sei que vai ter, né? Se esse vídeo chegar a muitas pessoas, sei que vai ter uns comentários diferentes aí. Mas é isso. Antes de julgar, coloque em prática na sua vida e aí depois vem me dizer o que você achou, tá bom? Então, até o próximo vídeo. Não esqueça de se inscrever aqui no canal, de compartilhar com a família, com os amigos, com as donas de casa aí que você conhece. Compartilhe aí para o mais número de pessoas que você quiser, para que esse canal possa crescer. Estamos com dificuldade de crescimento, mas, gente, eu acredito que uma hora esse canal vai crescer, né? E é isso, gente. Muito obrigada e até o próximo vídeo. Tchau!